Bom dia, né? Bom dia. Nossa, é uma benção esse bom dia, né? E com essa ampliação, melhor dizendo, né, esse bom dia, com certeza tocou no coração de muitos, que provavelmente é o primeiro bom dia que recebe nesse ano de 2025, com toda certeza. E acontece conosco também, né? De repente, sentimos bem, ótimos, até sentimos leves, principalmente quando estamos com aquela interrogação, né, pendente em nossa cabeça, e sem noção da origem daquela bênção recebida. Quantas vezes não acontece conosco? Agradecemos a Deus, a Jesus, em permitirem e continuarem conosco. Agradecemos aos irmãos responsáveis por essa casa, que acolhe a todos, sem distinção, e por essa oportunidade. A quem temos afinidades, compromissos, muitos ainda na espiritualidade, é que geralmente nós nem percebemos. Conhecedores de nossas necessidades, com toda certeza, continuam nos amando muito. Agradecemos. Na sociedade, mais um ano na matéria é passado. Agradecemos. Como espíritos, agradecemos as reencarnações do pretérito, com envolvimentos em experiências diversas. Novo calendário, elaborado pelo ser humano, já iniciou. Agradecemos. E como espíritos, agradecemos as reencarnações que nos aguardam. Hoje, no presente, podemos não ter tudo o que queremos, mas com toda certeza temos tudo o que precisamos. Agradecemos. E como espíritos, agradecemos o aqui e agora, focando orientações espirituais na prática da fé raciocinada. Pedimos licença, agradecendo também. É uma recordação, né? Uma reflexão que já conhecemos, que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, que tem como título principal: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E em destaque, ressurreição e reencarnação. Na expressão nascer de novo, existem várias interpretações com diferentes significados. Acontecimentos nas aparências, reaparecer, reviver. Por exemplo, uma planta sem cuidados merecidos poderá sucumbir, mas oferecendo atenção com cuidados necessários, como a água, terra adequada, carinho, ela reviverá, continuando como uma planta saudável. Daí a expressão, a planta nasceu de novo, que são processos naturais da natureza.
Só que é diferente no ser humano, em nascer de novo. Processos também naturais da criação de Deus. Verdadeiro, realidade, genuíno, evolutivo, concluído em cada etapa, somado com o livre-arbítrio, a favor e oportunidades em aprimorar espiritualmente nas contínuas existências necessárias do entendimento, com aproximação cada vez mais desse nosso Pai Criador, com toda certeza, né? A ideia que se tem de ressurreição hoje surgiu no Antigo Testamento, a partir do profeta Daniel. Está lá no capítulo 12, versículo 2. Ele viveu no século 6 antes de Cristo. Século 6 antes de Cristo. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, este sentido tem sido aceito como consequência do que apresenta no livro do Apocalipse, seguindo por muitas correntes religiosas, até hoje. Quem quiser dar uma olhadinha no Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 6. E a reencarnação já era conhecida e divulgada desde a antiguidade, pelos hindus na Ásia, pelos egípcios na África, pelos hebreus no Oriente, pelos gregos e romanos na Europa, e na antiga França, pelos druidas, onde viveu Kardec, né? Nós sabemos disso. No Antigo Testamento, escrito mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, há várias referências da reencarnação. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, em Jó capítulo 8, versículo 8 e 9, em Isaías capítulo 8, versículo 19, Ezequiel capítulo 37, versículo de 1 a 4. O profeta Malaquias, ele viveu no século 5 antes de Cristo. O profeta Malaquias viveu no século 5 antes de Cristo. E no capítulo 3, versículo 23, ou no capítulo 4, versículo 5, porque tem algumas Bíblias que vão até o capítulo 3, e algumas vão até o capítulo 4, provavelmente na tradução, né? Esse profeta, ele já previa a vinda de Elias. Olha só quanto tempo atrás, né? E também, entre outras citações. No Novo Testamento, escrito entre os anos 50 a 100 depois de Cristo, novas elucidações. O apóstolo Paulo de Tarso falava várias vezes de um corpo espiritual, imponderável, né? Sutil, incorruptível, íntegro. Na primeira epístola, sabemos que epístolas, né, eram cartas que Paulo escrevia aos Coríntios, lá no capítulo 15, versículo 44. E Paulo viveu no século 1 depois de Cristo. Detalhe, né? Ele não conheceu Jesus pessoalmente. E voltando nesse capítulo do Evangelho, item 4, abre aspas. A reencarnação fazia parte dos dogmas, né? Sabemos que dogmas são um ponto fundamental de uma crença religiosa, apresentando como certo e indiscutível. Apresentando como certo e indiscutível. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, com o nome de ressurreição. Só os saduceus, seita judia,
que se formou por volta do ano 248 a.C. Mais detalhe, né, para quem quiser ver, está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 3. Só os saduceus, cuja crença era que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiosamente, chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto. Sabemos disso, né? O que a ciência demonstra ser materialmente impossível. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e nada tem a ver com o antigo corpo, né? A palavra ressurreição podia aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem os outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser de Elias, porque João fora à vista criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Mas, se todo efeito tem uma causa justa, por que precisamos reencarnar? Daí nós vamos na fonte, né? Livro dos Espíritos, pergunta 167. Kardec perguntou: qual a finalidade da reencarnação? E os irmãos responderam: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça divina? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça divina? Depois voltamos a questionar, né? Por que não? E se não reencarnarmos, né? O que pode acontecer? Podemos regredir? E Kardec também fez uma pergunta mais ou menos parecida, né? Nós vamos lá no Livro dos Espíritos, pergunta 118. Os espíritos podem perder as qualidades que já adquiriram? Acredito que na cabeça de muitos, né, de todos, já estamos vendo a resposta, né? Já sabemos. Não. À medida que avançam, compreende o que os afastam da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, adquiriu conhecimento e não mais perde. Bom, isso, né? Graças a Deus que é assim. Pode permanecer estacionário, mas não retroceder. Então estamos juntos, né? Na codificação, foi revelado ao professor Hippolyte Léon de Nizar-Rivaé que em uma de suas reencarnações ele era um sacerdote druida, com o nome de Allan Kardec. Sabemos, né? Graças a Deus que a gente sabe essas coisas. Com frequência, a espiritualidade maior continua orientando todos. Extraída da agenda Frei Luiz, mensagem denominada Oração de um irmão da espiritualidade. Abre aspas. A morte não é nada. Apenas passei a outro mundo. Eu sou, tu és. O que fomos um para o outro
ainda somos. Dai-me o nome que sempre me deste. Fala-me como sempre me falaste. Não mudes o tom a um triste ou solene. Continua rindo com aquilo que nos fazia rir juntos. Reza, sorri, pensa em mim, reza comigo. Que o meu nome se pronuncie em casa como sempre se pronunciou, sem nenhuma ênfase, sem rosto de sombra. A vida continua significando. O que significou? Continua sendo o que era. O cordão de união não se quebrou. Por que eu estaria fora de teus pensamentos apenas porque estou fora de tua vista? Não estou longe, somente estou do outro lado do caminho. Já verás, tudo está bem. Redescobrirás o meu coração e nele redescobrirás a ternura mais pura. Seca tuas lágrimas e se me amas, não chores mais. Fecha aspas. Santo Agostinho. Santo Agostinho viveu na matéria entre o século IV e o século V depois de Cristo. Vivendo em outro corpo, entende-se que o corpo anterior morreu. Ou melhor, transformou, né? Que nada morre, tudo se transforma. Então, existe a morte? A morte existe? Se morreu, a morte existe? Sabemos que sim. Se a morte existe, o morto existe? E o morto existe? Não. A morte existe, o morto não existe? Podemos questionar, né? Mas por quê? Mas nós já sabemos a resposta, né, meus irmãos? Somos sempre abençoados como alma imortal, vivendo experiências e um corpo humano carnal, limitado, mortal. Deixamos a matéria pesada, voltando para o mundo espiritual. Agora, nesse trajeto, com o nome de espíritos. Continuamos vivos, sem mudar o que somos, direcionados pela lei natural de atração vibratória. O livre-arbítrio disponível. Continuamos responsáveis também pelos atos praticados. Então, quantas vidas temos? Temos uma vida com muitas existências, sempre ao cuidado da espiritualidade, essa espiritualidade que não nos abandona, né? Maior, mas só que geralmente não percebemos com toda essa assistência. Mas, é um mas aí. Se processos de provas e expiações ainda sentimos desconfortos, evitando até em pensar, né? Comentar, mesmo com muitas orientações recebidas. Por que temos um medo de morrer? Porque ele permanece latente nos humanos quando vivos. Daí nós vamos na origem novamente, né? Livro dos Espíritos. Tem uma resposta, um comentário na pergunta 941, quem quiser ver mais detalhes, né? Preocupação com a morte. O homem carnal, mais ligado à vida corpórea,
do que a vida espiritual, tem na terra as suas penas e os seus prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação momentânea de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanecem numa ansiedade e numa tortura perpétua. A morte o amedronta, porque ele duvida do futuro e porque acredita deixar na terra as suas afeições e todas as suas esperanças. O homem moral que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões tem desde esse mundo prazeres desconhecidos do homem material. A moderação de seus desejos dá ao seu espírito a calma e a serenidade. Feliz com o bem que fez. Não há para ele decepções e as contrariedades deslizam por sua alma sem deixarem marcas dolorosas. Fecha aspas. Esse comentário foi de Allan Kardec. Deus, sabedoria infinita, incluiu no processo evolutivo do estágio humano, espontâneo, consciente ou não, a intuição. A intuição, todos nós temos, né? Enfrentando o inevitável do seu ponto de vista, sentindo que seria visitado um dia pela chamada morte. Então, voltando um pedacinho. Ressurreição. Sabemos, o espírito desperta no mesmo corpo que é responsável. Na ressurreição, o espírito desperta no mesmo corpo que é responsável. E nós vamos pedir para o nosso diretor de som e imagem, né, observarmos, né, a ressurreição de Lázaro, porque Jesus nunca atrasa. Por favor. Lázaro ficou doente. Suas irmãs, Marta e Maria, pediram ajuda a Jesus, mas ele demorou a chegar. Ao chegar, Lázaro já havia falecido e estava sepultado há 4 dias. Marta questionou Jesus, dizendo: se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus, porém, afirmou ser a ressurreição e a vida. Jesus ordenou que removessem a pedra. Lázaro, milagrosamente, saiu vivo, para espanto de todos os presentes. A demora de Jesus tinha um propósito: mostrar sua glória e poder sobre a morte, provando que ele é o Messias prometido. Assim como ele chegou na hora certa para Lázaro, ele chegará na sua vida, no momento exato para transformar a situação. Se você está em dificuldades, não desanime. Jesus está a caminho, trazendo a vitória. Jesus nunca se atrasa. E a reencarnação? A reencarnação são oportunidades do espírito viver em outro corpo, como no caso de João Batista, primo de Jesus, e o batizou, né? João Batista batizou Jesus. Não no corpo do profeta Elias, que viveu na matéria no século, mais ou menos no século 9, antes de Cristo. Nem tinha como, né? Século 9 antes de Cristo, o corpo ia durar tanto assim? Só que hoje, meus irmãos queridos, graças a Deus, através da tecnologia, né, nós temos muitos exemplos da reencarnação. E voltamos ao nosso diretor técnico, né?
que nos dê essa chance. Por favor, Marcelo. E agora não? Nasceu no século XII, depois de Cristo, em Assis, Itália. Voltou à pátria espiritual em 1226, com convicção no amar o próximo como a si mesmo. Reconhecendo na prática, o valor da oração, humildemente, o jovem recitou: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé aonde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, e amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. São Francisco de Assis. Essa é uma tradução de Alziro Zarlum. Planeta Terra. Há mais de 2025 anos, ministrou provavelmente a primeira dose homeopática. Pedimos licença em chamar de reencarnação, que na época auxiliou o despertar da realidade em saber de onde viemos, quem somos e para onde iremos. Procuramos entender até hoje isso, né? Sabemos que o planeta azul não é o único. O planeta azul, o planeta Terra, não é o único. E muitos tiveram a felicidade em conhecer, conviver na matéria com um desses mensageiros, né? Desses enviados de Deus. E apelamos mais uma vez para o nosso diretor técnico de som e imagem. Por favor, Marcelo. Você não acha que acreditar em reencarnação, na justiça feita em outros mundos, torna as pessoas passivas? Não acredito, porque a pessoa que acredita na reencarnação, com sinceridade, ela trata de aproveitar o tempo e de valorizar a bênção recebida. Por isso mesmo, a existência é obtida com espírito de muita responsabilidade por todos aqueles
que creem na reencarnação como processo evolutivo ou como medida de resgate ou de aprimoramento para nosso espírito. Porque quanto mais estudo com os bons espíritos os temas naturais da vida, mais compreendo a amplitude da minha ignorância. E só reencarnando, só no relacionamento com os meus semelhantes, é que eu posso continuar aprendendo. Graças a Deus, né? Outro jovem, só que essa é a referência divina, né? Para a evolução espiritual. Viveu há mais de 2 milênios. Estamos sabendo quem é, né? Apenas 33 anos na matéria visível. Dentre outras coisas, declarou: seja o que for que peçais na prece, seja o que for que peçais na prece, crede o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Seja o que for que peçais na prece, crede o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Com detalhes, né? Quem quiser dar uma olhadinha depois no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 27. É lá no item 5. E esse mesmo jovem, entre outras coisas, isso ele afirmou e nós sabemos, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse jovem que sempre está conosco, né? Nunca nos abandona. Jesus, o Cristo. Quem quiser dar mais uma olhadinha em detalhes também está lá em João capítulo 14, versículo 6. Então, meus irmãos, minhas irmãs, queridos, esse lembrete, né, foi extraído também do livro Analisando as Traduções Bíblicas, de Severino da Silva, terceira edição, e da editora limitada. Extraído o texto da Bíblia, né, que nós percebemos, lógico, apelamos para a internet, e gratidão. Gratidão à espiritualidade, que continua sempre nos ajudando. Um lembretinho, né, uma reflexão, umas das, né, para esse ano. A proteção de Deus é infalível. A proteção de Deus é infalível. E a orientação dele é perfeita. E a orientação dele é perfeita. E podemos também agradecer, né, na oportunidade que nós estamos tendo nessa manhã, dizendo: obrigado, Senhor, pelos meus braços perfeitos, quando há tantos mutilados, pelos meus olhos perfeitos, quando há tantos sem luz, pela minha voz que canta, quando tantas emudeceram, pelas minhas mãos que trabalham, quando tantas mendigam. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar. Há tanta gente que não tem para onde ir. É maravilhoso, Senhor, sorrir, amar e sonhar. Há tantos que só choram, só se odeiam, envolvem-se em pesadelos, morrem antes de nascer. É maravilhoso, Senhor, ter um Deus para crer, quando ainda infelizes, sem alívio de uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Obrigado, Senhor. E que a paz do Cristo continue diariamente nesse 2025 em todos os corações,
envolvendo também todo o planeta com a bênção de Deus. Um forte abraço, um beijo no coração de cada um. Gratidão. Obrigado, senhor.